Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos inaugurando essa série de podcasts aqui. Meu nome é Ivan Paulo, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo e hoje é um prazer, nesse primeiro episódio do nosso podcast, estar recebendo aqui André Rodini, vereador do Partido Novo por Ribeirão Preto, vem fazendo um trabalho fantástico, vereador super elogiado, tem muito diálogo com o governo, mesmo sem ser do partido do prefeito, né? E um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, ele vai poder contar muita coisa aqui para a gente hoje. Estou ansioso pelo bate-papo aqui com ele. Faço maior esforço para que jovens como você, entusiastas, ocupem o espaço, para que a gente possa, eu já com mais idade, poder passar o bastão para a geração mais jovem aí, que vai poder trabalhar muito melhor do que isso que a gente está fazendo nesse período que a gente está vereador aqui em Ribeirão Preto. Maravilha, te agradeço mais uma vez. Agradeço, inclusive, pelo jovem aí. Né? Muito obrigado, você está até melhor que a gente aí. Mas, meu amigo, seu trabalho tem sido muito bem visto pela sociedade aqui em Ribeirão Preto, né? A gente vê inúmeros resultados que você tem conseguido, tá? Mas eu queria falar primeiro de uma das bases do Novo, né? Que não desperdiçar dinheiro público. Né? Nesse sentido, você tem feito um trabalho muito bom para economizar dinheiro de gabinete. A gente sabe que historicamente, né, é falado isso, que políticos têm muitos privilégios e se utilizam desses privilégios, né? E você tem feito um trabalho, você tem até uma meta de R$1 milhão para serem economizados durante o seu mandato, né? Isso é fantástico, eu nunca vi isso em Ribeirão Preto. Como que você está conseguindo fazer isso? Ivan, primeiro que é um compromisso que todo candidato pelo Partido Novo tem que assumir um compromisso de reduzir os custos que tiver pela metade, né? A gente consegue economizar um pouco mais do que a metade. Na verdade, assim, a gente economiza não contratando todos os assessores que teria direito, a gente economiza não utilizando carro oficial, combustível, verba de viagem, ressarcimento de almoço, que alguns vereadores fazem quando vão viajar, essa coisa toda. E com isso a gente tem economizado aí mais ou menos R$1.000 por dia no nosso gabinete. É um número interessante de mostrar, é expressivo. Nós vamos virar agora o mês de junho, tendo economizado R$520 mil desde que a gente entrou, né? E a meta, como você já mesmo falou, é bater R$1 milhão de economia de dinheiro público. Pois é, isso a gente nunca viu aqui em Ribeirão Preto, nenhum dos outros vereadores dos outros partidos que estão lá também não fazem uma economia como a sua, isso é realmente fora de série. E eu sou pré-candidato a deputado estadual, como a gente falou, inclusive você falou que já é uma predisposição do partido, né? A gente, por exemplo, usar menos da metade do que tem disponibilizado, e nós, inclusive, assinamos agora um documento, antes mesmo de entrar em campanha, nem nada disso, já assinamos um documento que quem for candidato pelo partido, ao ganhar, se ganhar, essa pessoa já vai ter que entrar dentro desses moldes aí, vão precisar economizar Ivan, esses valores. Você que vai disputar aí para deputado estadual, quantos assessores tem direito a um deputado estadual? Deputados no estado de São Paulo são 32 assessores. 32 Só para você ter uma ideia, a folha de pagamento dá em torno de R$196 mil. Rapaz, não tem empresa que tem uma folha dessa. Isso é só de um gabinete, só para dar inveja a empresário de Ribeirão Preto. Para dar inveja ou para dar asco, né? Porque, na verdade, esse dinheiro público, né? Que às vezes é utilizado para contratar amigos, né? A gente sabe que é assim que funciona. E nós já temos tantos exemplos, igual você aqui em Ribeirão Preto, na Assembleia Legislativa, por exemplo, o Ricardo Melão, que é pré-candidato nosso ao Senado, ele já faz esse trabalho. Faz muito bem. Dos 32, ele tem 7 assessores apenas. E um deles é daqui de Ribeirão Preto, que é o Júlio. Que é o Júlio aqui de nosso Ribeirão. amigo aqui, o Júlio, um querido. Mas, assim, o importante não é ter pouco funcionário. O importante é ter ótimos funcionários. E isso a gente só consegue fazendo processo seletivo. No primeiro processo seletivo que eu abri aqui em Ribeirão Preto, foram entregues na empresa de RH que eu contratei 462 currículos. Nossa. E dali eu escolhi o melhor auditor, o Walter, que trabalha lá com a gente até hoje, e o melhor jurídico, que é o Carlos, que também trabalha com a gente até hoje. Então, assim, o processo seletivo foi muito intenso,
Foi demorado, foi custoso, mas valeu a pena, porque você tira os melhores. Pessoas que eu não conhecia antes da eleição. E é assim que deve ser. Você contrata pessoas pela competência, não pelo que ele te deu de votos, né? Que é como os outros políticos fazem. Eles contratam aquele amigo que puxou voto, parente, não sei o quê, e aí não dá certo. Não tem nenhum conchavo. Aí você não tem eficiência na entrega do trabalho. Por isso que não adianta você ter muito funcionário se ele não tem capacidade de trabalho. Se ele fica só naquele enrolation lá para chegar no fim do mês e receber o dele, ele é um parasita do sistema político nosso, né? E a gente tem que se livrar desse parasitismo. De que forma? Reduzindo a quantidade de assessores, não contratar gente que a gente conhece, fazer um recrutamento externo, seleção externa, por competência. Aí você pega, em vez de você ter 5, 6, 7 assessores, você tem 3 ótimos que fazem todo o trabalho. Que fazem um trabalho fantástico, né? E com essa equipe muito bem qualificada, vocês têm feito um trabalho muito interessante. Por exemplo, uma das funções do legislador, seja ele vereador ou deputado, né, é ele ir lá e propor leis, por exemplo, né? As leis a gente sabe que é moroso, é um trabalho moroso e tudo mais, muito importante, mas tem as suas burocracias, né? Você consegue, junto a essa equipe aí extremamente qualificada, fazer um trabalho que você faz indicações para o prefeito, né? E isso acaba sendo muito mais célere e muito mais eficiente. Então, Ivan, tem ações que são de competência do Executivo e outras que são do Legislativo. Mas os problemas que a cidade, que o Estado tem, e se você for eleito deputado estadual, e eu espero que seja, você vai encontrar esse tipo de problema, ele precisa de solução. Cada ente tem uma competência para fazer, mas o que nós fazemos no nosso gabinete é o seguinte: a gente identifica o problema e sai em busca da solução do problema. A maioria dos problemas que a gente vê é por mau uso da aplicação do dinheiro público. Então, por exemplo, uma empresa pública, ela está entregando os produtos e os contratos conforme o dinheiro que ela está recebendo? As pessoas que estão trabalhando lá estão cumprindo o horário? Tem hora paga por serviço prestado, é salário, tem participação. Então, para onde que vai o dinheiro? Primeira coisa, quando você quer encontrar o defeito, você procura para onde está indo o dinheiro. Encontrou para onde está indo o dinheiro, vê se ele está indo em preços reais, se ele está sobrepreço, se está tendo erro de contabilidade, que a gente encontrou muito na questão da CODERP. É muito comum. Porque os funcionários públicos, que são os funcionários de uma empresa pública, muitas vezes deixam de se atualizar no mercado, né? Não fazem aperfeiçoamento, então eles vão trabalhando de uma forma que não dá resultado, ou que não dá o resultado que a gente quer. E aí, isso vai levando uma empresa pública, no caso, a ter prejuízos, e quem paga isso é sempre o contribuinte. E aí, o que a gente faz? A gente precisa resolver esse problema. Como? Não, mas isso é competência do prefeito. Ok, então vamos mostrar para o prefeito o que está acontecendo. Aí você pega a sua equipe, vamos debruçar em cima das planilhas, da contabilidade da empresa e vamos trazer uma resposta. O voto popular fala assim para o vereador ou para o deputado estadual, no caso: olha, vá lá e converse com as pessoas e encontre a solução. É o mínimo. É o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem feito e tem dado muito sucesso. Então, quando a gente encontra o que tem que ser feito, a gente, em vez de fazer um projeto de lei, a gente faz uma indicação para o Executivo, que é o detentor do poder de fazer, para que ele faça. E estando subsidiado com dados, com informações precisas, corretas, ele, com um pouquinho de pressão política que a gente faz, a gente consegue. Tanto que esse ano nós conseguimos que o prefeito, fruto do nosso estudo, liquidasse a CODERP, uma empresa de 50 anos, uma empresa municipal de 50 anos, que o próprio pai dele fundou. Mas por que ele fez isso? Porque o nosso trabalho foi tão bem feito, foi tão meticuloso, foi tão próprio, que não tinha como não fazer. Esse é um trabalho que foi fora de série, esse da CODERP, né? Que todas essas etapas que você está falando, vocês concluíram muito bem, você e a sua equipe, né? Toda essa auditoria, vamos dizer, todo esse levantamento que vocês fizeram foi excelente,
tão bom foi que o prefeito, em 2 dias, ele tomou a decisão dele, né? De tão completo que estava, que ele não mandou de volta para vir fazer aquilo, estava muito completo, foi excelente esse trabalho também. E essa questão sua de aproximação, não ficar em embate, não ficar em briga daqui e dali, de trazer mesmo a política para a essência que é a política, que é o que você tem que fazer, foi fantástico. Você precisa conversar, o seu bom relacionamento com o prefeito, seja ele de que partido for, o seu bom trâmite aí com os secretários e tal, isso está te trazendo grandes resultados, né? Eu tenho visto também. Sim, a gente, eu costumo brincar, eu falo assim, que na Câmara Municipal existem 3 blocos. Os favoráveis ao prefeito, os contra o prefeito e eu. Que está ali para trabalhar, eu né? Eu não estou ali para ser favorável ou ser contra ninguém. Contra. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, conversar com quem tem que conversar na hora que tem que conversar. Então, Rodine, outro ponto que é muito importante, que é uma função, né, do legislador, como a gente estava falando, tanto do vereador como do deputado, é a parte da fiscalização, né? A gente chama, em muitos casos, de auditoria, né? No seu trabalho, inclusive, você faz mais uma auditoria, né? E até por isso você contratou um profissional auditor entre os seus assessores, né? Para a gente fazer esse trabalho. Você tem tido muito sucesso, tem sido muito elogiado nesse sentido também. Como que você está fazendo esse trabalho? Bom, quando a gente se propôs a escolher o tipo de assessor, eu poderia ter escolhido assessor de imprensa, eu poderia ter escolhido qualquer tipo de assessor. Eu preferi escolher um auditor que viesse do mercado de auditoria, que entendesse de balanço, de toda parte que eu não tenho essa expertise. E deu muito certo, porque, por exemplo, no caso da investigação das contas públicas da CODERP e tudo mais, foi muito importante eu ter quem entendesse do assunto. Então, mais importante que entender dos números é entender que tipo de pergunta deve ser feita para o gestor para desbancar uma possível fraude ou uma possível má gestão e tudo mais. Com isso, nós conseguimos fazer as perguntas certas durante a CEE da CODERP e que logramos êxito fantástico, que foi a liquidação da empresa, né? Esse trabalho foi maravilhoso, realmente, foi muito bom. Esse é um ponto que a gente bate também bastante forte no partido, que é a gente contratar as pessoas competentes, né? Você já falou aí que fez processo seletivo com todo o nosso pessoal, né? Todo o nosso pessoal, que eu digo, a equipe da Câmara, né? E isso é o que está trazendo também, ajudando você a trazer esse sucesso todo que você está tendo aí como vereador nosso, né? Dentro desse raciocínio do partido, a gente tem um partido com umas ideias muito boas, eu gosto muito, eu estou dentro do partido por conta disso, né? Nunca fui filiado a outro partido, sempre gostei de política, mas eu nunca consegui me filiar a outro partido porque não dava. Você chegava ali, você olhava as caras que estavam lá dentro, você olhava o que eles pensam, eles ficam... querendo, aqueles toma lá da cá que a gente vê sempre, né? Eu falei, não, aqui dentro não vou me meter. E quando eu vi o Partido Novo, eu falei, agora dá pra gente entrar junto com essas pessoas, né? Que eu gosto de dizer, inclusive, que eu tô no lugar que eu queria estar com as pessoas que eu queria estar, né? Eu queria ouvir de você também essas questões das pessoas que a gente tem dentro do partido, né? Hoje nós estamos com uma chapa maravilhosa. Nós temos o Felipe Dávila para pré-candidato a presidente da República, o Vinícius Poit, é um deputado federal, pré-candidato também a governo de São Paulo, e o Ricardo Melão, que também é deputado estadual, né, na verdade, e ele está para senador, né, nosso candidato ao Senado aqui no estado de São Paulo. Então, dentro do partido, a gente tem essas pessoas, né, também, que conseguem desenvolver tudo aquilo que está escrito na nossa cartilha. Então, Ivan, um partido político ele é formado por suas regras e seus valores e pelas pessoas que estão nele, né? Se você vê os partidos com regras, valores e pessoas que afundaram o Brasil nos governos passados e você comparar com o nosso partido, são opostos extremos, né? Então, o que eu vejo? Que dentro do nosso partido, por esse processo de seleção de candidatos, tudo mais, nós temos os melhores candidatos e os melhores mandatários para cumprir
o que é o estatuto e o que são os valores do partido. Então, dentro dos ideais libertários do partido, né, dentro dos ideais de um Estado menor, mais enxuto, mais competente, nós elegemos na eleição passada os 8 melhores deputados federais do Congresso Nacional. Isso é fantástico, né? Mas por que os nossos candidatos são os melhores? Porque a gente tem foco, porque a gente cumpre o combinado, porque a gente vai até o fim e a gente economiza dinheiro público fazendo até mais do que os outros que têm todas essas regalias, todos esses aportes financeiros e não entregam, porque, na verdade, não estão lá para entregar política para as pessoas, estão lá para se beneficiarem da política. E isso, no Novo, a gente não encontra. Então, quando a gente vê um cientista político como o Dávila topar o desafio de disputar uma eleição presidencial 100% polarizada, praticamente, né? Exato. Como foi a eleição passada, Exato. e oferecer as propostas, mesmo às vezes em poucas mídias, porque nós não temos acesso a tantas mídias como os outros candidatos, ou que se disponha a ir recolher dinheiro para poder fazer campanha sem uso do dinheiro público, fazer uma campanha para presidente. Dá a cara dele a tapa. A gente encontra um Vinícius Poit, deputado federal, que teria uma reeleição garantida, abrindo mão de ser deputado para disputar o governo do estado de São Paulo. Você vê o Melão, reeleito estadual, ou ainda melhor, pudesse ser um candidato a deputado federal eleito com a quantidade de votos que ele já teve e que aumentou, abrir mão para disputar e fazer as propostas para o estado de São Paulo enquanto pré-candidato a Senado. Então, você não vê pessoas abrindo mão de regalias em outros partidos como você vê no nosso. Né? Então, assim, esse não se sentir como eterno político faz a diferença entre os nossos candidatos que estão políticos e os outros que são políticos ad eterno. Perfeito. Eles estão ali que é para realizar aquele trabalho, que é para abrir os caminhos, né? E não para se valer daquele cargo que ele tem ou todo aquele dinheiro que aquilo lá pode representar, né? Nós estamos falando de o dobro do dinheiro do auxílio do Bolsa Família que está sendo utilizado para eleger caciques tradicionais da política brasileira, ou seja, os donos dos partidos. Hoje nós temos 33 partidos políticos em que os presidentes desses partidos políticos têm total autonomia para decidir o que fazer com o seu quinhão do dinheiro do fundão. Dos 5 bilhões, né? Exatamente. Então, tem partido que compra helicóptero, compra mansão, que compra para o presidente usar, né? Exatamente. E isso é nojento. Se você for ver a lista de prioridades que o povo brasileiro tem. Só que o povo ainda não conseguiu entender que esse dinheiro, quem está pagando é o próprio povo. E quando você vê um partido que não utiliza dinheiro como o nosso, e os nossos pré-candidatos e candidatos falam, você participa da minha vaquinha, me ajuda. A pessoa acha que dando dinheiro para um candidato que não usa fundo eleitoral é errado. Que o certo é usar aquele dinheiro. Só que aquele dinheiro nunca vai para eleger as pessoas pobres, negras, as minorias, como Jamais. eles dizem, é sempre para eleger os mesmos. Então é uma falácia, é uma conversa fiada isso que eles falam que o fundão ajuda a melhorar a democracia, porque não ajuda, ao contrário, piora a perpetuação das mesmas pessoas e com isso o Brasil não muda já há 3, 4 décadas. O fundão eleitoral ele destrói a democracia, essa é a grande verdade, né? Ele é utilizado para manter os partidos políticos, ou seja, tem muito corrupto aí hoje, condenado ou em vias de, ou que está ali, que eles utilizam o dinheiro esse dinheiro também para pagar advogado para esses caras. Eles já cometeram o crime e esse dinheiro está sendo usado para pagar o advogado dele. E não é só isso, tem a coisa tão nojenta que, por exemplo, as grandes lideranças dos partidos, eles têm pessoas jurídicas para emitir nota para o partido para receber um salário. Então, por exemplo, você paga o salário do Lula, porque o Lula é presidente do país, ele recebe. Você paga o salário do presidente do PSDB, do Ciro Gomes, do Valdemar Costa Neto. Exato.
Você que paga o salário desses caras. É com o fundo eleitoral. Com o fundo eleitoral. E agora você vai, na eleição, você vai pagar santinho deles. Você vai pagar tudo. Você vai pagar marqueteiro deles. Exatamente, vai pagar para eles entrarem na sua casa sem serem convidados. Pois é. Sabe quem que não aceita? Só o Novo. Só o Novo. O Partido Novo é o único que não aceita esse dinheiro. E motivo de orgulho pra gente, Isso né, é um Ivan? motivo de orgulho enorme, tem porque que eu tenho muito orgulho, usando a palavra orgulho de novo, eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu não uso esse dinheiro, mas eu acho uma aberração de tantos partidos que nós temos, só o Novo ter vergonha na cara para não botar a mão nesse dinheiro. Com 5 bilhões, Rodine, do fundo eleitoral, você faz 2.400 creches, meu amigo. Não, e você vê umas calamidades acontecerem, assim, tipo esse negócio de federação de partidos, né? Porque a gente já tinha acabado com as coligações. Voltou com esse troço. Aí a coligação, você pega o partido nanico que se junta a um outro para poder continuar um pouco maior, para ter uma sobrevida, para continuar pegando dinheiro de fundo eleitoral. É isso aí. É isso aí. Então, infelizmente é isso aí. Então, pelo Mas amor a gente de Deus, espera que o eleitor não vote em candidatos que peguem esse tipo de dinheiro, porque usa fundo eleitoral. Está tirando da sua creche. Maravilha, maravilha. E por falar em creche? Tem creche para todo mundo? Não tem creche para todo mundo. Nós estamos precisando colocar creche, nós estamos precisando de vagas para creches, tá? A gente tem falado muito disso. Uma das pautas que eu tô trabalhando também é a defesa da violência contra a mulher, na verdade, né? Violência contra a mulher, como combater isso, né? Uma das formas é a mulher que trabalha. A mulher conseguindo um emprego, ela tem uma autonomia, que ela pode cuidar dos filhos dela, né, e tudo mais. Enfim, ela consegue uma dignidade melhor, maior, e ela não tem mais de 2 milhões de mulheres no Brasil hoje que não conseguem procurar emprego porque não tem onde deixar os filhos. Mas, Ivan, deixa eu te perguntar. Inclusive. Você sabe que construir creche não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Por exemplo, se fosse eleito deputado estadual, o que você poderia fazer para aumentar a vaga em creche, por exemplo? O problema não é simples, e nós não estamos falando de sair construindo prédio para colocar gente em creche, não é nada disso. Emergencialmente, a gente precisa colocar essas crianças em creches privadas, por exemplo, é uma das ideias, colocar essas crianças em creches privadas através de vouchers do governo estadual mesmo. Mas tudo bem, mas as creches privadas estão cheias, e aí, como é que faz? Estão cheias, mas nós temos vagas ainda em creches privadas. Nós podemos fazer, inclusive, um outro ponto que é super importante, são creches noturnas. A mulher poder sair para trabalhar à noite. Boa. Isso a creche já está lá, o prédio já está lá, tá? Tanto privado quanto o público, já está toda a estrutura pronta. É só aumentar um turno. É só aumentar um turno. A mulher pode trabalhar à noite e as creches estão lá à disposição para encher, colocar as crianças lá para ela poder ir trabalhar. Esse é um ponto fundamental também. A mulher trabalhando à noite, ela traz receita para casa. Traz receita para casa. A criança dorme num lugar seguro, não fica às vezes exposto a abuso, essa coisa toda, boa. Poderia, toque para frente, eu acho que vai ter um super sucesso. Esse é um ponto que nós vamos falar bastante a respeito disso. Legal, parabéns. Bastante. Gostei. Muito bom, muito bom. Eu queria falar, a gente tocar mais num ponto também, que nós estamos entrando agora, a gente falou dele, queria falar mais um pouco, que é o nosso pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Eu vejo o Vinícius Poit, que é o nosso deputado federal, ele foi o melhor deputado federal escolhido, o mandato mais transparente da história. É o primeiro mandato dele e ele já foi o mandato mais transparente de toda a história. Tá? É um cara fantástico, fora de série, tem uma série de leis aprovadas, Marco das startups. Marco das startups, principalmente. Desculpe. Imagina, ele é fantástico, o Poit, e as ideias dele são muito boas, né? Você conhece bastante o Vinícius. Muito. Né? Inclusive, ele tem uma ligação muito legal aqui com o Ribeirão Preto. A irmã dele é médica da saúde da família aqui em Ribeirão Preto, mora aqui, então ele está sempre aqui. Então, mas engraçado assim, que às vezes o Poit não se mostra em tudo que ele é, e ele é um super deputado. Por que ele conseguiu ser o mais transparente? E é importante que a gente fale disso. Porque ele fez emendas técnicas. Então, as emendas parlamentares do Poit é por tecnicidade, por qualidade de projeto. Ele chegou a mandar R$700 mil para uma cidade lá, ele falou o nome, eu esqueci. A cidade que ele só teve um voto. Exatamente. E normalmente o que o político tradicional faz? Ele manda para o curral eleitoral dele. Nossa, eu tenho um ranço dessa palavra. Curral eleitoral. Esse termo. Mas existe, né? E isso é mantido tudo com dinheiro público.
E eu sou, inclusive, a favor de acabar com esse negócio de emenda parlamentar. Isso aí tinha que estar tudo no orçamento. Porque o deputado, até município que tem emenda, o vereador, ele tem um poder sobre o eleitorado muito grande. Exato. Porque ele troca a emenda parlamentar por voto. Por voto. Quando não troca, por dinheiro mesmo, né? Então, é importante que seja, já que tem, que seja muito transparente, e o Poit é campeão nisso aí. Maravilha. Nós vamos nos aproximando aqui do final da conversa. Agradecer muito a sua presença aqui, cara. Fantástico mesmo esse prestígio que você veio trazer aqui pra gente. Que isso, eu me sinto lisonjeado de estar aqui com você. Eu acho que você é um jovem brilhante. Você tem uma linda carreira política pela frente. Não desista. Eu sempre falo para as pessoas que disputam eleição, né? Eu, antes de ser eleito, eu perdi 4 eleições, né? Então, a determinação que a gente tem é que faz com que a gente ganhe ou não. E só não ganha eleição quem não disputa. Então, quando você, que tem propostas coerentes, sólidas, tem determinação e consegue chegar a mais pessoas para que mais pessoas te conheçam, esse é o caminho do sucesso e eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai ser o nosso futuro deputado estadual. Boa sorte, um forte abraço para você, Ivan. Tudo de bom. Obrigado. Valeu.